Olá, gente. Estamos aqui então para mais um capítulo do livro A Coragem de Ser Imperfeito da Brené Brown, esse bonitinho aqui. E hoje estamos indo para o capítulo 6, que é o compromisso perturbador. Ousadia para rehumanizar a educação e o trabalho. Então, nos próximos capítulos, né, ela vai falar a respeito da teoria dela aplicada às situações da vida cotidiana, né? Então, criando filhos, a questão do trabalho e da educação, e ela vai fechar então com algumas reflexões finais. Deste capítulo tem bastante coisas interessantes e ela vai trabalhar com aquele conceito de vídeos atrás da cultura da escassez e como que se trabalha com esse conceito dentro das organizações e dentro da educação. Tá? Então nós vamos ler um pouquinho. Por mais sedutor que o exemplo da máquina possa ser para a produção industrial, organizações humanas não são máquinas e as pessoas não são peças de uma engrenagem. Seres humanos têm valores, sentimentos, percepções, opiniões, motivações e histórias de vida, ao passo que engrenagens e rodas dentadas não o têm. Então ela está trazendo isso daqui num sentido de começar a fazer uma reflexão, no sentido de nós, os seres humanos, nos comparamos muito com máquinas, né? Comparamos o cérebro humano com o computador, comparamos o corpo humano com a máquina, né? A gente usa esta linguagem. Mas embora essa linguagem metafórica ajude a gente a entender um pouco como funciona o corpo, é sempre importante lembrar que isso é apenas uma metáfora e não é a realidade. Muitas pessoas se tratam como máquinas, né? Eu atendo muitas pessoas que a tônica da sessão é exatamente essa, né? De eu me percebo como máquina, eu quero funcionar como máquina, mas eu não sou uma máquina e isso me incomoda. O lado humano não me incomoda, não o lado máquina, o lado humano me incomoda, né? Então é importante a gente refletir sobre isso. Nós, seres humanos, não funcionamos como máquinas, tá? Nós somos uma entidade biológica, né? E psicológica, e emocional, e social, e todos esses fatores contribuem para o nosso funcionamento. Não é apenas um fator, tá? Então ela começa a falar aqui sobre como que a questão da vergonha impregna a cultura, por exemplo, da organização ou da escola. Então ela vai falar culpa, fofocas, favoritismo, apelidos pejorativos e assédio são comportamentos indicadores de que a vergonha impregnou a cultura de um lugar. Um sinal ainda mais claro é quando a vergonha se torna uma ferramenta explícita de gerenciamento. Há alguma evidência de pessoas em posição de liderança praticando bullying, criticando alguém em voz alta na frente dos colegas, repreendendo em público ou implantando sistemas de recompensa para intencionalmente diminuir, envergonhar ou humilhar os subordinados? Gente, quando a gente lê um parágrafo desse, a gente fala assim, tá, me mostra uma organização que não tem esse sintoma, né? É muito comum na nossa cultura isso daqui, extremamente comum. Então, a gente quase parte do pressuposto que quase qualquer cultura organizacional vai estar baseada numa cultura de vergonha. Aí, assim, também que vale uma ressalva, que é, às vezes alguém faz isso. Isso é diferente de quando isso é uma cultura, ou seja, isso é a regra, tá? Às vezes alguém vai gritar com alguém, vai falar alto com alguém, mas assim, quando isso está em situações pontuais, tá? Em que isso foge da curva, a gente não está com a cultura impregnada da cultura da vergonha. Agora, quando esta é a regra, e muitas organizações já começam a partir desta regra, aí a gente vai ter isso, tá? Constranger alguém que utiliza a ferramenta da vergonha não é útil, mas não fazer nada é igualmente perigoso, não apenas para as pessoas que estão sendo vítimas da cultura da vergonha, como também para a instituição como um todo. Aqui ela está falando algo que é muito importante no sentido do seguinte. É muito comum que numa cultura de vergonha as pessoas queiram poder. Para quê? Para poder fazer com os outros aquilo que elas receberam. Tá? Então, essa ideia de vingar-se, vamos colocar assim, daquela pessoa, daquele outro, que em algum momento fez você se sentir envergonhado ou humilhado, no fundo, pode fazer o teu ego se inflar um pouquinho durante um tempo e você se sentir melhor. Mas o problema qual é? É que ele perpetua a cultura. Quando eu resolvo um problema de cultura a partir das regras da própria cultura, eu estou mantendo ela. Se a minha ideia é essa, ok.
Agora, se a minha ideia é mudar a cultura, se a minha ideia está em promover novas soluções, então eu tenho que partir de um olhar um pouco mais amplo, que é o famoso dar um passo para trás, olhar a coisa como um todo e aí fazer novas colocações, trazer novos elementos para dentro disso, né? Então, eu acho que essa questão dela, ela é muito, muito importante, até por causa da questão da violência moral, psicológica e emocional que acontece em muitas instituições, que o único jeito de você de fato frear é você dando uma nova resposta. É óbvio, essa nova resposta ela tem que ser condizente no sentido de te proteger de alguma maneira, né? Não é aquela questão de dar a outra face e ficar levando lambada de todo mundo o tempo todo, tá? Mas é importante que a gente reflita sobre qual é o tipo de resposta que a gente dá. Tá? Muito bem. A vergonha só triunfa nos sistemas em que as pessoas desistem de se comprometer com algo para se protegerem. Quando estamos desmotivados, nós não nos mostramos, não contribuímos e deixamos de nos importar. Aqui ela está falando algo que é muito verdadeiro e ao mesmo tempo é muito difícil. Por quê? Em geral, numa cultura de vergonha e de culpa, as pessoas se desgastam, né? Elas sofrem e acabam por se retrair como uma forma de defesa. Esta forma de defesa, no entanto, é uma forma que contribui para esse sistema. É muito difícil de exigir da pessoa uma nova resposta, justamente porque ela está cansada, ela está ferida e ela já está retraída se defendendo com isso. Mas é somente com isto que ela vai poder fazer alguma coisa. Então, eu costumo dizer para alguns clientes que, assim, às vezes é importante você fazer um momento de retração, né, se fechar mesmo, que nem uma ostra, mas neste fechamento, você buscar energia para se abrir de volta, ao invés de se fechar aqui e contribuir para se manter fechado. Né? E isso não é bom apenas para a cultura, isso é bom para a pessoa também. Porque a partir do momento que ela tem novas iniciativas que batem, não contra, mas que batem nessa cultura, não apenas ela consegue fazer pequenas mudanças, como ela também consegue ver a cultura. E ver isto é muito importante, por quê? Porque um dos passos fundamentais para você se sentir envergonhado é você levar para o lado pessoal. Quando você vê a cultura, você entende que aquela cultura não tem nada a ver com você. Que se você não tivesse ali, a cultura ia continuar ali exatamente do mesmo jeito. Que todas as pessoas que vieram antes de você passaram por aquilo, e as que vão vir depois vão passar também. Então, essa ideia de você tirar do lado pessoal, isso não é meu, isso está acontecendo comigo, mas não é eu. É esta cultura, é algo que nos ajuda muito. Às vezes, se fechar nos ajuda a perceber isso. Né? Então, isso é muito, muito importante. Tá? Aqui ela está falando sobre o jogo da culpa, depois ela está falando sobre o jogo da culpa e da vergonha. Né? Ela vai falar sobre duas pesquisadoras, né? A June Tangey e a Rhonda Deering, explicam-nos que nos relacionamentos baseados em vergonha as pessoas medem, pesam e atribuem culpa. Elas escrevem: diante de qualquer resultado negativo, grande ou pequeno, alguém ou algo deve ser apontado como responsável e prestar contas. Afinal, se alguém é culpado, e não sou eu, deve ser você. Da culpa surge a vergonha, e em seguida a mágoa, a negação, a raiva e a retaliação. Ela também continua: se culpar os outros é um padrão na sua cultura, então a vergonha deve ser tratada como um problema. Aí, de novo, a gente vai falar assim, tá, onde é que não tem isso, né? Novamente, vale a ressalva. Quando isso é um padrão, a gente entende essa ideia de cultura. Quando isso é algo ocasional, não. Como é que eu faço a diferença aqui? Surgiu um problema, qual é a primeira coisa que você pensa? Culpar alguém ou resolver o problema? Essa é uma forma de você identificar o quanto que isso está impregnado ou não em você, tá? Quão importante para você é designar um culpado? Quão importante para você é saber de quem é a responsabilidade por aquilo e de se eximir desta culpa? Ou você mesmo sente-se ou não culpado? Se alguém te, entre aspas, incrimina, isso é muito difícil para você ou é pouco difícil para você? Como você reage? A nossa reação
quando somos incriminados, também é um fator que faz a gente perceber como essa cultura está impregnada na instituição em que a gente está ou em nós mesmos, tá? Então, assim, combater esta ideia de culpabilizar, que é diferente de responsabilizar, né? Ou seja, assim, digamos que alguém de fato cometeu uma gafe. Uma coisa é eu culpar esta pessoa. A outra coisa é eu dizer assim, velho, tenta prestar atenção nisso daqui. Não dá para acontecer isso daqui de novo. Mas não no sentido de julgar essa pessoa como superior ou inferior por ter tido aquele ato. Essa é a ideia da culpa e da vergonha. A partir do momento que eu tenho uma atitude, eu sou superior ou inferior, eu sou melhor ou sou pior. E este jogo é que é o perigoso. Tá? Muito bem. Assim como a culpa é um sinal de instituições fundamentadas na vergonha, a cultura de esconder a verdade depende dela para manter as pessoas caladas e submissas. Quando uma instituição deixa transparecer que é mais importante proteger a reputação de um sistema e dos que detêm o poder do que proteger a dignidade humana de indivíduos ou comunidades, temos certeza de que a vergonha neste lugar é sistêmica, que o dinheiro governa a ética e que ninguém assume responsabilidades. E isso pode acontecer em qualquer tipo de instituição. Né? Então, esconder a verdade, a partir do momento que a verdade não pode vir à tona, que o diálogo não pode ser honesto, não pode ser sincero, temos a cultura da vergonha instalada. E nesse sentido é muito difícil. Por quê? Porque quando a instituição se torna mais importante do que os valores que ela própria prega, a gente já não tem mais uma instituição baseada naqueles valores. Nós temos uma instituição que precisa sobreviver a qualquer custo. E isso é um dilema enorme, porque envolve muitas coisas. Quando temos uma instituição pequena, restrita, isso tem um certo tamanho. Agora, quando temos empresas que são multinacionais, que atuam em diversas áreas, né, e que um problema que a empresa afeta muitas pessoas, isso começa a tomar uma proporção muito maior e cada vez mais esse tipo de decisão se torna difícil. Né? Até que pontos os fins justificam os meios? Não sou eu que vou querer responder essa pergunta aqui, mas esta é a pergunta que as pessoas precisam se fazer quando estão confrontando esse tipo de coisa. Até que ponto a gente vai deixar a verdade transparecer? Qual é o preço a ser pago? Né? Muito bem. Então, aqui ela vai falar, né, as 4 melhores estratégias para desenvolver empresas e organizações resilientes à vergonha são: 1. Apoiar líderes que desejem ousar, facilitar conversas honestas sobre o tema da vergonha e incentivar uma cultura de combate a ela. Estimular um esforço consciente para detectar em que pontos a vergonha possa estar atuando na empresa e de que forma ela se dissemina na maneira como nos relacionamos com nossos colegas de trabalho e alunos. Estabelecer padrões como forma de combate à vergonha. Líderes e gerentes podem criar motivação ajudando as pessoas a saberem o que querem. Quais são as dificuldades em comum? Como as pessoas lidam com elas? Quais têm sido suas experiências? Levar todos os funcionários a conhecer a diferença entre vergonha e culpa e ensiná-los a dar e receber feedback de maneira que isso encoraje o crescimento e a motivação. E isso daqui é uma questão que ela é relativamente difícil para muitas pessoas, porque ela envolve assumir que você também não é perfeito e que você também tem seus problemas, tá? Agora, quando se assume isso, e isso se torna algo tranquilo, ao contrário do que se imagina, geralmente as pessoas não se tornam mais negligentes, elas se tornam mais responsáveis. Por quê? A partir do momento que eu sei que eu, entre aspas, posso errar, não é que eu vou querer errar. As pessoas não querem errar, normalmente. As pessoas querem acertar. Mas quando elas erram e têm a permissão para errar, elas também têm a permissão para se responsabilizar pelo erro e buscar fazer algo diferente. Quando estamos numa cultura de vergonha, ela vai querer colocar isso para alguém, ela vai querer empurrar isso para alguém, ou não assumir. E ao fazer isso, ela não vai aprender, ela não vai evoluir. Né? Então é muito interessante porque o efeito temido, que é a negligência, é exatamente o contrário do que acontece. Quanto mais você é capaz de assumir seus erros, as suas imperfeições, mais você se torna livre para poder lidar com elas. Porque você percebe que não é só você. Todos são assim. E se todos são assim, qual o problema de eu não ter tudo perfeito dentro de mim? Qual é o problema de eu errar? É óbvio que eu não quero, mas eu vou trabalhar em cima disso e não tentar esconder isso.
certo? Gente, espero que vocês tenham gostado desta parte do capítulo. Vai ter a parte 2 na próxima semana, tá? E até o próximo vídeo. Beijo grande. Tchau, tchau.